Boa noite. Eu resolvi abordar aqui um tema que com certeza é dúvida de muitos ou curiosidade de muitos, sobre o tempo de atuação da magia, sobre se faz efeito, com quantos dias faz efeito, se faz, se não faz. Vamos lá. Eu recebi uma pergunta da moça da praia, que é a seguinte: eu sempre tenho dúvida quanto tempo uma magia fica atuando nas pessoas-alvo, como a cabeça de pimenta de separação, por exemplo. O pico é de 10 a 15 dias, mas depois ela acaba ou continua atuando de forma sutil. Eu penso, estou colocando esse eu penso, porque tudo que eu vou colocar nesse áudio eu não li, pai Zezinho nenhum me ensinou e eu não li em nenhum livro. É o que eu penso, é a forma que eu sinto que eu vou passar para vocês. Então, cada um faça, depois de ouvir esse áudio, a sua reflexão e tome para si o que servir. Não sou dona da verdade, não estou dizendo que o que eu estou falando é verdade ou é mentira, é mais ou é menos. É apenas a forma que eu sinto, que é o que eu vou passar aqui, ok? Para que vocês entendam que você pode ter um outro parecer, o fulaninho ter outro parecer, mas o meu parecer, a minha vivência é essa. Então vamos lá. Eu penso da determinada forma. A magia sempre vai atingir o alvo, sim. O que pode acontecer? Uma pessoa que está mais fortalecida energeticamente, ela gera um bloqueio, uma resistência, digamos, a certas energias negativas. Vamos imaginar uma pessoa com uma aura onde tem uma camada, eu vou ser bem, vamos dizer assim, convencida, mas vamos me imaginar hoje. Eu não sou super nada e não sou invulnerável como nenhum de nós somos. Mas hoje eu procuro estar em uma sintonia que eu automaticamente rejeito, eu bloqueio tudo que vem de fora. Se imagina assim como se você tivesse com um campo energético invisível que bloqueia tudo. Hoje, de vez em quando eu sinto algum vestígio assim na energia, que seria como um arranhão. Mas para me derrubar eu acho que vai ter que ser muita coisa, vai ter que ser assim uma bomba atômica. Porque eu procurei criar um bloqueio para essa negatividade. Então seria uma pessoa com uma camada de resistência maior, digamos assim. Já tem uma outra que vai ser atingida um pouquinho mais intensamente, mas que está num grau médio, digamos, de proteção. E por aí vai, até chegar aquele que está pelado, coitado, que não tem nada, que está assim, ele está tão ruim energeticamente que ele não precisa nem de uma mandinga, coitado, para derrubar ele, que ele já vai se derrubar sozinho. Aí você imagina uma criatura dessa, você fazendo qualquer tipo de magia. É automático o efeito, praticamente. Depende só da vulnerabilidade ou não da pessoa? Não, não depende. A pessoa pode sim, como eu citei aqui, ter uma proteção e ainda assim estar sujeita a sofrer um dano muito grande por uma magia. No meu conceito não existe magia negra, magia branca, magia verde, magia amarela, não existe nada disso. Eu defini no blog essas cores por afinidade, mas na realidade eu não concordo com essa visão e não concordo com a visão que muita gente tem aí. Que se você fizer uma magia do mal, você não está fazendo com espírito bom, você está fazendo com quiumba
X, com quiumba Y. Gente, eu não concordo com nada disto. É por isso que eu não sirvo para estar em nenhuma doutrina. Porque eu já tive experiência e isso tudo para mim é uma grandíssima hipocrisia. Por que é hipocrisia? Porque, digamos, eu sou mãe de Ná. Eu não faço mal, eu sou uma pessoa muito boa, de uma índole muito boa. Mas eu vou receber a pombagira das couves, lá, sei lá de quem, e ela faz. Eu não creio nisso. Isso para mim é hipocrisia, é uma maneira da pessoa mascarar uma situação. Todos nós somos duos, todos nós somos bons e todos nós somos maus. Depende do momento e depende também da nossa opção. Ninguém é obrigado a ser bonzinho para agradar o outro, nem ninguém é obrigado a ser ruim também para agradar o outro. Porém, assim, o que eu falo diariamente no blog, nós somos feitos de quê? De escolhas. Então, cada um tem as suas. Só que essas mães Marias por aí, que ficam posando de santa e que não fazem nada mal, coitada, elas são muito boazinhas, mas elas não fazem nada de ruim. Quem faz são as entidades. Ou então, se você faz alguma coisa ruim, é porque não foi a pombagira que fez, não foi o Exu que fez, foi um quiumba. Vamos tomar vergonha nessa cara, né? Vamos assumir, vamos nos assumir. Ninguém precisa de se esconder atrás de uma entidade, nem para ser bom, nem para ser ruim. Nós temos que ser o que nós somos, sem essa hipocrisia, sem esse monte de máscara. É por isso que eu não sirvo para estar em lugar nenhum. Porque apesar da minha aura magenta e ter me definido como artista, eu não sirvo para representar papéis. Eu sou o que eu sou, eu não consigo ser diferente. E por isso que eu não me adapto à doutrina. Eu valorizo, eu amo os orixás como definição de energias da natureza. Isto está ao alcance de mim e de quem quer que seja. Você não precisa ser um religioso para ter essa afinidade. Você pode ser um evangélico, você pode ser um católico, você pode ser o que for e ter essa afinidade com essa natureza que é energia pura. Eu escolhi a Umbanda por afinidade, mas não quer dizer que eu tenho que ir lá e bater cabeça no gongá de ninguém e seguir tudo que eu não concordo só por alienação. Eu não consigo ter essa visão. Também não consigo ter a visão de que para ser um religioso ou que para ter uma afinidade religiosa, você tem que ser uma mula, você tem que ser uma pessoa burra que não pense, não se questione e apenas siga determinada coisa por seguir sem se questionar. Eu não consigo ser assim. Não estou condenando quem é, quem não é, são escolhas, cada um tem as suas, mas eu fiz a minha dessa seguinte forma. Então vamos lá. O que eu sinto em relação à atuação da magia? Eu vou dar um exemplo aqui bem drástico e pessoal. Eu fui vítima de nem sei que nome eu posso dar isso, uma magia para lá de negra, digamos assim, que a intenção era me matar ou me enlouquecer. E eu caí, digamos assim, em 7 dias eu tive uma queda energética muito grande. Eu fiquei fora de mim, realmente, eu fiquei sem dormir, eu apaguei, eu virei tipo um zumbi. E graças aí sim, entra
o espiritual, porque eu tive muita proteção, mesmo com toda essa queda. Porque, digamos assim, vamos comparar a situação. Eu tomei um tiro que era para ter acertado e, no entanto, eu ressuscitei. Porque para mim a experiência foi exatamente essa. Mas o que aconteceu foi que eu fiquei ausente de toda a minha faculdade mental. No processo espiritual, energético, daria o nome disso de obsessão. Nível hard, tipo, ausente, eu fiquei, eu não era eu era qualquer coisa menos eu. Tanto que eu não tenho consciência de muita coisa. Foi assim, eu recebi um apagão mesmo, passou uma borracha na minha mente, como se aquele tempo não tivesse existido. Mas o que eu lembro de saída desse processo foi eu tentar juntar um pensamento para formar uma coerência e eu não conseguia. Até que isso passou, eu fui curada através de uma pessoa que era espírita, que fazia várias técnicas energéticas aliadas, que era passe, era cristalterapia, cromoterapia. Ela fez um alinhamento energético, ela fez um trabalho muito bom e foi através dela que eu pude ter um resultado rápido dessa cura, porque esse processo todo entre queda, sair do processo e curar levou um mês. Para mim foi muita coisa, mas para o alcance do que foi, não foi um tempo tão grande assim, porque foi uma coisa seríssima. Então vamos lá, eu queria chegar no seguinte ponto. Por que isso aconteceu? Eu estava vulnerável? Eu estava suscetível? Olha, o que eu posso falar, testemunhar nesse caso específico, eu não acreditava que isso pudesse existir. Depois que eu comecei a jogar, eu tomei conhecimento de várias coisas muito nojentas que os seres ditos humanos são capazes de realizar. Mas até passar por esse tipo de experiência, eu achava isso impossível. Eu ouvia alguns casos que eu achava assim, gente, isso é fantasia, isso é alienação, a pessoa não pode estar falando sério. Será que a pessoa acredita mesmo que existe esse tipo de coisa? Mas, infelizmente, existe sim. Então, essa pessoa é uma mãe de santo do candomblé que ganha a vida justamente fazendo esse tipo de porcaria. Então eu analiso assim, eu vejo essa porcaria que ela fez, essa magia, como uma bomba atômica assim. Eu não vejo somente a vulnerabilidade influenciando no efeito. Por quê? Eu não era, nessa época, 1/10 do que eu sou hoje em termos de ter entendimento. E o entendimento que eu tenho, gente, eu falo isso aqui, vocês, eu acho que questionam muito. Digamos que eu sou uma autodidata. Eu analiso cada passo que eu dou e, através dos efeitos que eu vou observando, eu vou formando a minha ideia, digamos assim. Então, eu não gosto de ler, nem de me influenciar, porque isso vai me gerar um bloqueio justamente nessa minha sensação. Se eu for só uma pessoa sugestionável, eu não vou ter diferença nenhuma, eu vou perder a minha capacidade analítica e sensitiva. Porque o que é um sensitivo? Aquele que sente. E se eu sinto, o que tem que valer é o meu sentir, não é o seu, não é o do Zezinho, não é o de quem escreveu o livro X. E sim da minha sensibilidade diante daquele fato ou diante daquele processo. Por isso que eu gosto de passar o meu ponto de vista e não acho certo, não concordo
que vocês que acompanham o blog, ou que quem quer que seja, apenas sigam quem quer que seja, ou qualquer tipo de propósito, cegamente, sem analisar, sem sentir, sem ter esse lado também seu de sensibilidade, se aquilo lhe serve ou não. Que pode servir para mim, mas pode não servir para você. Então é importante que vocês tentem ser autênticos, serem vocês mesmos e não somente se sugestionarem nem por mim, nem por ninguém. Então eu atribuo o fato de eu ter tido essa queda muito brusca a ser crua demais, porque se é hoje, quando eu começar a sentir uma dorzinha lá no dedinho do pé, e aquele dedinho doer mais de uma semana, e eu não achar motivo, eu não vou esperar o dedo cair para tomar uma providência. Mas nessa época que me aconteceu isso, eu era cega, surda e muda, eu era burra demais em termos energéticos, e eu não só não me conhecia o suficiente, como também não conhecia a extensão dessas coisas. Então vamos dizer que eu fui pega de surpresa e que o tiro foi fatal. Porém, mesmo o tiro tendo sido fatal, tendo feito por uma pessoa preparada para isso, com este propósito, eu não fui morta, digamos assim. Eu ressuscitei. Então aconteceu uma coisa também muito interessante nesse processo, que eu não costumo explanar isso, mas que também é uma das coisas importantes. Depois desse processo, eu fiquei um tempo bastante inacreditada do espiritual. Eu já contei isso no blog, mas eu estou contando agora no áudio. Vocês têm alguma sensação também na minha voz, dá para sentir de outra forma. Eu fiquei desacreditada demais do espiritual. Eu achei que jamais poderia ter acontecido nada semelhante comigo. Não que eu seja, como eu já citei, inatingível, mas eu achei que também não sou santa, mas eu achei que eu não fiz nada para essa pessoa agir dessa forma. Ela agiu dessa forma somente por comodidade, porque se achou prejudicada em algum sentido, que eu não vi ela sendo prejudicada em nada. O que aconteceu foi que eu descobri, através dos sonhos, justamente essas porcarias que ela fazia, e que isso acabou chegando ao conhecimento dela. E quem era eu? Eu não era mãe de santo, eu não era nada. E como eu consegui ter essa abertura energética de ir em sonho, que não é somente sonho, o transporte, que nós chamamos de transporte, o espírito vai para determinado lugar, como eu fui conseguir parar dentro lá do centro de porcaria da mulher e tomar conhecimento das porcarias que ela fazia. Não me perguntem, porque muitas coisas que eu tomo conhecimento, eu não tomo conhecimento porque eu quero, porque eu fucei, porque eu tinha vontade de saber. Nada disso, é totalmente aleatório. Então eu acredito que isso aconteceu, o meu conhecimento com essa pessoa era muito pouco, quase que nada. Ela frequentava o mesmo local que eu frequentava. Mas na minha visão isso aconteceu até para uma coisa boa, porque se eu de alguma forma tivesse realmente me envolvido com essa mulher, aí sim o final poderia ter sido pior. O que aconteceu? Graças a Deus e a todos os guias, eu consegui superar essa fase. E depois dessa superação, eu fiquei um tempo de resguardo, digamos assim, do espiritual, porque eu sumi com tudo que eu tinha. Eu deixei o meu altar com meia dúzia de coisinha lá, com o Vladimir, que é absoluto aqui, que nunca saiu do altar. Sumi com tudo, engavetei minhas cartinhas e eu nem limpava o altar. Aquele altar ficava lá coberto de teia quando ele já estava no nível
de sujeira máxima, eu ia lá e limpava, porque eu não queria ativar aquela energia, eu não queria mexer naquilo. E assim se passaram 3 anos. E depois que passou esses 3 anos, eu não sei porquê, um dia me deu assim uma vontade de retornar aquilo. Acho que já tinha curado, porque o nosso mental tem um tempo de cura. Tudo que acontece de drástico na nossa vida deixa um peso de luto. E essa fase para mim foi um luto. Para mim o espiritual tinha morrido, porque eu fiquei decepcionada e eu transferi essa decepção para o espiritual, achando que eu teria que ter uma solução para aquilo e que eu não tive. Isso acontece com muitas pessoas que trabalham com o espiritual. E na minha visão isso é um grande aprendizado, porque nós não somos absolutos e nós não existimos para ter as vontades satisfeitas, os caprichos satisfeitos. Então nem sempre uma magia vai funcionar como você quer. Mas tudo isso foi curado e depois desse tempo eu retornei para o espiritual, eu fiz um ritual para os ciganos. 7 dias depois eu tive um sonho que o Vladimir apareceu se mostrando que estaria ali do meu lado para trabalhar comigo, e daí em diante tudo fluiu. Foi mais ou menos o tempo que eu comecei esse blog Ciganos Encantados. Então, como eu vejo a atuação da magia? Nesse caso meu, eu diria que eu estava assim totalmente desprotegida espiritualmente, apesar de ter tido muita ajuda de toda a minha egrégora, de todos os meus mentores, porém eu estava frágil, a minha energia estava ruim, independente de toda a ajuda que eu tive, porque eu não tinha conhecimento, eu não usava, digamos assim, as armas certas, e eu não soube criar um bloqueio para esse tipo de negatividade. Em relação à atuação da magia em cada pessoa, eu vejo dessa forma, que cada um tem um grau de defesa e que o efeito é proporcional ao grau de defesa de cada um. Então, como eu citei lá no início, a magia que pode derrubar de pronto, que vamos supor, essa magia do caldeirão já teve cada efeito horroroso, que eu até quis deixar de fazer essa magia por isso, porque ela é uma energia muito forte direcionada, e dependendo da forma que a pessoa pensa, eu não digo que vai matar ninguém não, mas causa muito efeito. Já teve efeito de pessoa ser presa, já teve efeito de muitas pessoas serem assaltadas, já teve efeitos bastante negativos assim. Então, eu não acho certo você pedir isso. Se você quer tirar uma pessoa do seu caminho, você pede para a pessoa sair do seu caminho. Você não precisa desejar mal a ela, você não precisa matar, você não precisa chegar a esse nível, porque é um desperdício de energia também seu canalizado, que não vai te trazer de volta grandes respostas. Isso é fraqueza de mente. Porque se você tem um propósito, você tem que ter, digamos assim, uma estratégia para que aquele propósito seu saia bem, seja bem solucionado. Mas você não precisa derrubar ninguém para isso. Eu já deixei de responder a vários e-mails aqui nesse nível que eu recebo de que a pessoa quer fazer a outra perder o emprego, que quer fazer a outra se prejudicar. E eu acho isso de uma ignorância que não tem tamanho. Por quê? O tempo que você vai despender dinheiro e energia para prejudicar alguém nesse nível, porque ao invés disso você não faz exatamente o contrário, você gasta esse mesmo tempo e essa mesma energia se elevando e sai daquela pessoa, deixa aquela pessoa para trás.
Eu não vejo lógica, por exemplo, eu não trabalho para tirar ninguém do meu caminho, porque eu não preciso de usar o atributo da magia para isso. Eu tenho que saber me definir, me posicionar. Se eu não gosto de você, eu não tenho que fazer uma magia para te derrubar. Eu simplesmente sumo da sua vista. Você nunca mais vai ouvir falar de mim. E a sua influência sobre mim, seja ela qual for, vai ser nula. Porque primeiro eu vou sumir da sua vista e depois eu vou me proteger energeticamente e dane-se. Eu não quero nem saber mais quem você é. Mas eu não preciso te prejudicar. Para quê? O que eu vou ganhar com isso? É um desperdício de energia que eu não tenho. No caso de vocês, eu encaro tudo que eu faço no blog como um trabalho. Então, digamos que eu fosse uma bordadeira, que um gostasse do bordado verde, outro do amarelo, outro do azul. Eu não tenho que questionar. Eu tenho, óbvio que como o trabalho é meu, eu tenho as minhas restrições. Mas a visão do certo e do errado, do bom e do mal, é uma coisa muito relativa. E esse monte de mulher que aparece aí por trás dos bastidores, com esses nomes ridículos aí, que cada dia coloca um diferente, se fazendo de santas, nenhum de nós somos santos. Nem somos certinhos, nem somos os donos da verdade, nem nada disso. Então, o tempo que você vai perder apontando o erro do outro, você olha para o seu rabinho, tome conta da sua vida e veja o que lhe serve. Porque para mim pode servir uma coisa, para você pode servir outra. Eu não gosto de beber, já tem gente que gosta. Entendeu? Então, cada um de nós somos seres únicos. E nessa unicidade, apesar do elo energético, e apesar de nós sermos também afins, nós somos vários pontos que se interligam, que formam um uno, mas cada ponto desse tem uma característica individual. Então ele não precisa, você não precisa ser igual a mim, eu não preciso ser igual a você, e não teria nem graça se nós fôssemos iguais. Os semelhantes se atraem? Sim. Eu não julgo ninguém como certo, nem ninguém como errado. Eu não peço para ninguém seguir o blog, eu não peço para ninguém ouvir meus áudios, enfim. Eu sou a pessoa mais democrática que existe. Cada um tem que fazer o que lhe faz feliz. Voltando ao assunto da magia, ela pergunta de picos e ativações. Eu creio que a magia não deixa de fazer ação. Mas como tudo na nossa vida, existem ciclos. Nós comemos hoje, amanhã aquilo que nós comemos já vai embora. Todas as energias têm um tempo de atuação. Ninguém vai ficar, um exemplo, você está aqui uma coisa bem radical, essa magia que é para a pessoa broxar, perder energia. Eu sempre visualizo a pessoa assim, nós temos um nível energético. Se você está um copo cheio, a sua energia está plena, você está na sua capacidade, a sua pilha está totalmente carregada, para ela descarregar, ela vai levar um tempo considerável até ter que ser carregado novamente. Quando a pessoa já está bastante prejudicada energeticamente, o efeito é muito rápido. E dependendo do nível de atuação da magia, isso se estende por mais tempo. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa pode ficar debilitada rapidamente, dentro de 15 dias, e aquilo durar bastante tempo para se recuperar. Pode se recuperar rapidamente ou pode nem fazer efeito. Vai depender de vários fatores. Da energia que foi empregue na magia e da energia de lá. É matemática, gente. Tudo na vida é matemática. É mais e menos. Fazendo a conta do mais e do menos, você vai saber o efeito que vai ter. Então, vamos supor, vocês que magiam.
vocês que têm um alvo, a pergunta foi da moça da praia, ela já sabe como funciona. Como tem pessoas que enviam um e-mail para mim da seguinte forma: eu já sei quando você faz a magia porque o efeito é automático. A pessoa muda comigo absurdamente naquele dia. E eu olho assim, a Rosa fez a magia, porque mudou. Então você não precisa ser sensitivo para ser perceptivo. São duas coisas diferentes. Você pode ter uma percepção da situação sem ser totalmente sensitivo. E vocês sabem disso. Então, vocês que lidam com a pessoa, vocês sabem o quanto ela é suscetível ou não. Todos nós somos suscetíveis. Porém, cada um tem esse nível de susceptibilidade diferente. Vocês têm como analisar isso observando as pessoas. Quando uma pessoa tem muita resistência, como eu falei lá no início, que para ela não funciona, aquilo arranha, é preciso fazer alguma coisa mais persistente, digamos assim, aí entra essa quebra de forças, que é como se fosse tirar um guarda-costas da porta para poder você entrar naquela porta. O comparativo seria esse. Mas, gente, vamos ser racionais, apesar de eu colocar aqui o seguinte: eu conheço pessoas que magiaram uma outra, na intenção de voltar, digamos. A pessoa estava afastada da outra sem contato nenhum. Ela ficou magiando o sujeito por mais de 1 ano, fazendo vários adoçamentos. Ela fazia várias magias. Direto, magia de adoçamento, todas essas magias do blog ela fazia. Até que um belo dia, o traste voltou. Depois de 1 ano e pouco. Isso é escolha de cada um. Eu digo para quem eu jogo aqui que eu não acho que seja bom uma pessoa perder um tempo tão extenso da vida esperando por outra pessoa, mas é escolha, cada um tem a sua. Tanto que eu falo assim, olha, eu no seu lugar, eu vejo aqui a perspectiva que é ruim, que essa pessoa não quer nem saber de você hoje. Um exemplo, eu vou jogar para você e vou dizer assim, olha, aqui no jogo parece que essa pessoa tem toda a experiência negativa com você, ela não quer te ver nem pintada de ouro. Na mente dela, ela não se imagina com você de forma alguma. Gente, isso é hoje. Porque nada na vida é eterno. A nossa mente muda. Então, apesar de hoje a situação ser exatamente essa, o jogo está mostrando assim, corte de todas as formas, caminhos fechados, esses caminhos podem ser reabertos. Mas para isso tem que ter muita persistência, que eu mesma não creio que seja saudável para vocês alimentarem isso. Mas é escolha de cada um. Entendeu? Eu tenho que me manter neutra, eu não posso julgar ninguém como certo, ninguém como errado. Cada um sabe de si, cada um tem suas escolhas. Eu acho isso teimosia em excesso, mas existem as teimosas por aí, né? Só que você tem que saber, eu creio que a pessoa tem que pôr limite na vida dela. E tem casos também que vira obsessão, assim, que a pessoa realmente saiu da sua vida, casou, seguiu outro rumo, mudou de país e você tá lá magiando a pessoa há anos, querendo que a pessoa volte. Aí isso é um nível de cegueira máximo, entendeu? Você tá olhando só para aquela fixação, para aquela obsessão, mas você não consegue olhar para a sua vida e a sua vida não anda. Você bota uma âncora ali no pé e não sai do lugar. Então isso vira uma estagnação. A pessoa é como se a mente dela congelasse naquele momento e ela não consegue sair dali. Eu não sei se eu consegui responder a pergunta, se vocês têm alguma dúvida ainda nesse nível energético. Em termos de tempo,
Eu já vi efeitos imediatos, tipo magia de eu acabar de fazer, de eu estar invocando, de ter aquela resposta imediata na hora, no minuto. Que foi que eu pedi para um pai que estava desapegado da filha ligar, e no momento que eu estava ali invocando, conversando, ele ligou naquele momento que eu recebi o e-mail da pessoa paralela, fazendo a magia, eu recebi um e-mail dizendo que tinha resolvido. Em um dia, em horas, enfim, cada caso é um caso. E vai depender de vários fatores, da energia emitida, do caso em si, muitas vezes também da entidade envolvida, mas não depende só da entidade. Eu não concordo com essa visão que entidade nenhuma é nossa empregada, não concordo com isso. Eu acho que é uma união de forças, de objetivo, mas que nós não temos que fazer uma magia impondo. Eu nunca fiz nada desse nível. Eu trabalho nas magias como se eu tivesse com um grupo de amigos, digamos assim, vamos imaginar que eu trabalho numa sala, que nessa sala tem 10 pessoas que trabalham comigo e que todos nós vamos trabalhar junto para um objetivo. É assim que eu imagino e que eu realizo as magias. Eu não determino, eu não falo assim, é você, X, é meu empregado, é meu escravo, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não creio nisso, não trabalho dessa forma. Não tenho essa visão torta e limitada. E muitas coisas que eu tomo conhecimento, eu fico assim, gente, eu sou um ET. Porque eu não consigo raciocinar como uma pessoa pode ser tão cega, tão limitada, tão alienada de se permitir certo tipo de coisa. Vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que eu não dei ainda no áudio. Eu jogo uma praga em você. Eu joguei essa praga. Não foi espírito nenhum que te fez trabalho para você. Eu joguei a praga. Essa praga pode funcionar pior, muito mais intensamente do que se eu fizer uma magia. O que eu empreguei nessa praga? Toda a minha energia concentrada e direcionada. Eu vou tacar uma pedra em você que ela não vai pesar 500 gramas de energia, e sim 10 toneladas. É mais ou menos isso que acontece. Então, quando a pessoa não tem energia nenhuma, nem para ela, é aquela pessoa que só vive choramingando, igual tem milhares aí no blog, que fica, o fulaninho não me quer, que só chora. A energia dela tá lá no pé. Não chegou nem no joelho. Uma pessoa dessa tem força para atacar pedra em alguém? A mão nem levanta. Então, a mente, a energia, tá no mesmo nível. Ela não vai conseguir. Aí não sabe por que a magia não funciona. Que ela não funciona. Eu coloquei outro dia isso. Quem não está funcionando é você. É verdade. Nós somos energia. Você não vai conseguir nada torcendo contra, porque você mesmo está se sabotando. Você vai acender uma vela e você só para seguir, ela apaga. É a mesma coisa que acontece quando você não tem uma energia direcionada. Você não sustenta aquela energia. Então vamos nos policiar. Eu acho o assunto desse áudio bastante interessante. Se tiver alguma dúvida, se alguma de vocês tiverem e quiser abordar nesse nível no áudio, eu posso fazer para tirar a dúvida de vocês, voltando que nem a minha verdade, nem a de ninguém é absoluta, que nós temos que fazer uma análise de tudo que nós tomamos conhecimento e em cima dessa análise é que nós vamos tirar o que nos serve ou o que não nos serve, ok? Então espero que tenha sido produtivo, que o conjunto desse áudio seja favorável a todos nós, ok? Boa noite.